Oi, gente, tudo bem? Então, voltamos. Essa é a segunda parte da unidade 4, onde a gente fala sobre a apresentação de trabalhos científicos. Basicamente, o que eu vou falar nessa aula é sobre o formato da apresentação, tá? Tradicionalmente, a gente tem um formato que ele é seguido pela maioria das pessoas, onde você tem os conteúdos mínimos que devem ser colocados em uma apresentação, tá? Mas vocês vão ver que esse tipo de formatação ele varia de evento para evento. Então, vou mostrar dois exemplos para vocês terem uma ideia de como que essas apresentações podem se desenrolar durante esses eventos científicos e até mesmo numa defesa, né? Seja do TCC, mestrado, doutorado. Isso também pode acontecer de você ter várias variações de uma apresentação. Mas para a gente se situar, eu vou iniciar com um template de apresentação que pode ser útil para você começar, tá? E aí depois você vai desenvolvendo as suas ideias em cima desse template. Então, basicamente, o primeiro slide de uma apresentação, ele contém o título do trabalho, né? Que geralmente o título ele é uma frase bem desenvolvida, né? Que tenta passar todos os temas envolvidos e o problema que está sendo resolvido naquele trabalho, o nome do aluno, o nome do orientador, se for uma defesa, né, a instituição também, mas se for a apresentação de um trabalho, provavelmente você também vai ter que colocar o nome dos coautores, né, do artigo. É interessante a gente ter um sumário que resuma bem o conteúdo do artigo, né, para que o teu teu interlocutor ele tenha uma noção do que você vai apresentar. Então, geralmente nesse sumário você vai dizer que o seu trabalho tem uma introdução, uma proposta, você vai apresentar os experimentos, tem os trabalhos relacionados, as conclusões e os trabalhos futuros, tá? Isso aqui é um slide que você não deve perder muito tempo, no máximo 15 segundos aí para apresentar o teu sumário. A primeira parte do artigo, você precisa colocar uma introdução e a motivação do teu trabalho. Então, você vai contextualizar o tema do teu trabalho, tá? Você já vai antecipar o que foi feito e o que não foi feito pelos trabalhos relacionados, tá? É importante citar alguns trabalhos logo nessa introdução, porque você escolhe lá os trabalhos mais relacionados com o teu, né? Alguns artigos que você usou para comparar os teus resultados, você já coloca logo na introdução para que o avaliador ou a plateia ela já sinta que tipo de trabalhos estão relacionados com o teu trabalho, tá? Depois vem a parte que eu acho principal, que é definir o problema. Então, você, quando define bem o problema, o resto da apresentação ela flui normalmente, tá? Porque todo mundo vai entender do que se trata aquele trabalho. Quando você não define bem o problema e deixa isso para depois, fica meio confuso para quem está assistindo entender depois os seus resultados, tá? Então, quando você define bem o problema, isso aí prende a atenção de quem está assistindo, certo? Geralmente, a tendência do aluno que está começando, até por segurança, é utilizar texto. Então, ele pega lá o texto do TCC dele, o texto da dissertação, da tese e joga aqui na definição do problema. Só que isso é ruim, né? Porque você visualmente não é chamativo no texto. Então, o ideal é que você utilize uma ou mais figuras ilustrando aquele teu problema. E aí você depois cita a tese ou a dissertação ou o trabalho de TCC, o texto, né? Você cita, olha, mais informações sobre essa definição você vai encontrar no texto que está contido no meu trabalho. Daí você define de forma mais gráfica, né? De forma mais ilustrativa o teu problema e aonde que ele está encaixado. Justificativa, tá? Às vezes as coisas estão juntas, ali você não consegue dizer se está a introdução, descrição do problema, justificativa, mas aqui é só para a gente se situar. Então a justificativa seria dizer por que é importante resolver esse problema, né? Geralmente são problemas em aberto,
são problemas razoavelmente difíceis, né, que você encontrou ao longo da tua jornada acadêmica. Então, e outra coisa também que você pode citar são as aplicações. Então, depois que esse problema foi resolvido, eu tenho algumas aplicações que podem ser úteis, né? Uma aplicação para medicina, uma aplicação para tornar um sistema computacional melhor, né? Mais eficiente, economia de energia, melhorar a transmissão de dados e por aí vai. Então, você vai dizer onde que a resolução desse problema vai ser útil, né? No dia a dia das pessoas. Seguindo, você vai definir os objetivos. Então, você define lá qual é o objetivo geral, tá? E quais são os objetivos específicos do seu trabalho. Pessoal, não é obrigatório você colocar esses termos, né? Objetivo, aí, qual é o objetivo geral? 2 pontos, aí você especifica o objetivo geral. Depois, objetivos específicos, aí objetivo específico 1, 2, 3, tá? Não necessariamente você precisa colocar esses termos, você já pode colocar só um slide com objetivos e objetivos específicos, você não precisa dizer o que é, tá? O próprio leitor ali daquele slide, ele vai entender, e quando você falar, ele vai entender também que você está falando dos objetivos do seu trabalho. É interessante você já comentar que, olha, meus objetivos específicos eram 4, eu só consegui realizar 3. Então você já adianta para quem está te avaliando ou para uma plateia que nem todos os objetivos foram cumpridos. Ou você já adianta que todos esses objetivos vão ser cumpridos e a gente vai ver a partir de agora como que a gente conseguiu alcançar esse resultado. Principais contribuições. Vejam só, aqui a gente tenta numa linguagem mais popular, ficar enchendo linguiça, né? Nunca tente encher linguiça. Geralmente, na área acadêmica, você está tratando com um público que ele é bem formado, né? Então, se você encher linguiça, as pessoas vão perceber. É fato. Se você for contar a história da internet, as pessoas vão perceber que você está enchendo linguiça, a não ser que isso tenha a ver com o teu trabalho, tá? Então, já vai logo direto para as principais contribuições. Então já resume o que você vai fazer, quais são as principais diferenças do teu trabalho e de outros autores. Isso é muito importante para trazer solidez para o trabalho, mostrar que você estudou os trabalhos relacionados, tá? Mostrar as contribuições, né? Então mostrar a principal contribuição, depois mostrar as contribuições secundárias, né? Tudo isso você vai citar. Pode ser um ou mais slides, tá? Dependendo da densidade do trabalho e do tempo que você tem. Se você tem 10 minutos, provavelmente as contribuições virão em 1 ou 2 slides. Se você tem 50 minutos, vai vir em 10 slides. Então vai depender muito do tempo, tá? E aí você vai ter que ter o trabalho, né, intelectual de saber resumir essas informações. Depois você vai demonstrar a tua solução. Então aí que formalmente você vai ou definir o teu modelo, definir a tua arquitetura, você vai mostrar algoritmos, né? Vai mostrar código. Então vai depender muito da tua estratégia aí de apresentação, né? Para tentar convencer a banca ou a plateia de que o teu trabalho tem qualidade. Então tentar expressar as definições, né? Se for um algoritmo, mostrar o pseudocódigo em alto nível, tá? Se possível, fazer alguma animação para mostrar, né, a dinâmica do algoritmo. Pode ser necessário ter alguma formalização, né? É importante, dependendo do trabalho. Por exemplo, trabalho de inteligência artificial, provavelmente vai ter algumas provas, algum formalismo matemático, né? Um trabalho de otimização combinatória, vai ter formalismo matemático, né? Um trabalho mais prático, né, que envolve o desenvolvimento de uma arquitetura, vai ter lá os algoritmos, vai ter lá um diagrama, né, com os blocos dessa arquitetura. Então tudo vai depender da área, tá? Mas aí essa parte vem agora na tua solução proposta, certo?
Depois que você mostrou a tua proposta, você vai apresentar seus resultados. Então aí você tem que explicar desde a construção dos experimentos, né? Quais são os métodos estatísticos que você usou, como que foi a topologia, a organização dos equipamentos, né? Se foi um experimento lá de engenharia de software, como que você organizou os testes de software, a experimentação com humanos, se for necessário, né? Então tudo isso tem, os parâmetros do teu experimento tem que ser apresentados, tá? Você vai mostrar os resultados, resultados gráficos, resultados numéricos, tá? E aí vai depender da área também, né? Tem a área que mostra com gráficos, por exemplo, minha área que é redes, mostra muitos resultados com os gráficos, né? Análises numéricas dos resultados. Tem muita experimentação. A área de IA tem muito formalismo, então pode ser um novo formalismo que você desenvolveu, né? Você estender um formalismo. Isso aí tudo vai estar lá nos resultados, tá? E aí cada área tem a sua especificidade de como mostrar. O importante é que você não pode esquecer de colocar os resultados. Outra coisa geralmente o tempo é curto, então não vai dar para colocar todos os resultados. Então você vai colocar os resultados principais nos slides e vai fazer referência a outros resultados no texto. Então, durante a apresentação, você pode mostrar o resultado principal e resultados secundários você diz para o membro da banca, a plateia, olha, se vocês quiserem mais informações, na página, sei lá, 55 da minha tese tem resultados secundários, tem gráficos mais aprofundados, tem análises mais aprofundadas desse resultado que eu estou apresentando aqui, tá? Tem outros gráficos. O código desenvolvido está no anexo do meu TCC, da minha dissertação de mestrado. Então você faz sempre referências. Pode fazer referência no slide também, não tem problema. Você diz lá qual é a página onde eu posso encontrar maiores resultados. E aí, se for uma banca, por exemplo, o avaliador olha o texto lá na hora mesmo, né? Geralmente está impresso, ele já olha e verifica se você está falando realmente condiz com o que está lá, certo? Depois que você apresentou, você vai fazer uma análise com os trabalhos relacionados. Os trabalhos relacionados, pessoal, quem está começando acha que é só mostrar, o artigo tal fez isso, o artigo tal fez isso, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Na verdade, não é bem isso, tá? Na verdade, quando você apresenta os trabalhos relacionados, você tem que relacionar com o seu trabalho. Então, fulano desenvolveu isso. O meu trabalho é melhor que o dele porque faz isso e mais isso. O meu trabalho desenvolveu um método X, que é 10% melhor do que o método Y apresentado no trabalho tal. Então é assim que você apresenta trabalhos relacionados. Não é fazer uma lista lá de trabalhos que você leu e dizer o que eles fizeram, né? Isso aí você pode deixar para uma revisão da literatura lá no texto, mas na apresentação do trabalho você tem que relacionar diretamente com o teu trabalho. E isso dá um peso enorme para o resultado, tá? Isso aí, quando você mostra que o teu trabalho é melhor que outros trabalhos existentes, aí vai dar um peso, né? Aquele ineditismo que eu falei para vocês no início das nossas aulas, tá? E aí, a parte de conclusões e trabalhos futuros. Tem muita gente que acha que isso é o finalzão, que não vale de nada, eu faço alguns paragrafinhos e alguma motivação para o meu trabalho. Na verdade, não é bem assim. É na conclusão que você vai fazer um resumo geral, né? E é aí que você vai terminar de vender o teu peixe. Olha, meu principal resultado foi esse, é 5% melhor do que tem na literatura, eu tenho um modelo, um framework, uma arquitetura que resolve um problema que estava em aberto, é aí que você vai vender o teu peixe. Outra coisa que é interessante colocar são as limitações. Então é onde você diz, olha, eu fiz esse experimento, nesse ambiente aqui, o meu experimento foi muito bom, mas tem uma limitação, a gente tinha limitações de recursos computacionais, então seria interessante alguém refazer esses experimentos num ambiente de larga escala maior. Então essa é uma limitação do meu trabalho. Se você for sincero quando você vai descrever essas limitações, é interessante para delimitar, né, até onde vai as tuas contribuições. E nunca esquecer de colocar essas informações, tá? Porque se você não esquecer, com certeza a banca
ou se for um evento com plateia, eles vão perguntar, né? E aí as limitações desse método, por que que não resolve isso, por que que não resolve aquilo? Então é melhor você colocar antes que alguém pergunte. E aí análise dos trabalhos futuros. Todo trabalho acadêmico ele tem que ter trabalhos futuros, né? São pessoas que vão pegar o seu trabalho e vão desenvolver outras coisas, vão aprimorar, vão melhorar. E aí você já dá indicações para os próximos pesquisadores que vão continuar o seu trabalho. Então, trabalhos futuros aí são muito interessantes, porque é onde o pesquisador que vai continuar o trabalho, ele vai buscar informação, né, para saber como que ele pode melhorar. Então agora eu vou mostrar para vocês duas apresentações, tá? Uma apresentação num evento brasileiro e uma apresentação num evento internacional, tá? As duas apresentações têm uma qualidade muito boa. Eu só quero mostrar para vocês a diferença, né? Elas seguem mais ou menos esse roteiro que eu acabei de apresentar para vocês, tá? Mas elas têm uma diferença entre elas, né? E nenhuma é melhor que a outra. Elas só foram estratégias que os autores usaram para tentar buscar o melhor resultado. Oi, pessoal. Então, olha lá. Esse aqui é o nosso primeiro artigo. Vocês podem ver que os autores, né, eles colocaram o título do artigo, né, Tie Strength, Persistence and Transformation, o nome, né, a instituição e o evento que está sendo apresentado. Então, até aí tudo bem. Eles não colocaram um sumário, não é obrigatório, né? Já foram direto para a introdução. Então vejam que eles colocam, né, palavras, frases de efeito aqui, que com certeza vão ser explicadas na hora da apresentação. Uma imagem já para chamar a atenção da plateia, né? A relevância do trabalho, né? Aplicações diferentes, né? Contexto acadêmico. Lembra da justificativa que eu mostrei para vocês agora? Um exemplo, né, de motivação. Então, ó, exemplo, dengue no Brasil, mineração de dados no Twitter, detecção de outbreaks, né? Detecção futura, né? Então aí já motiva, né? A aplicação futura do trabalho. Eu falei também disso, né? É importante ter uma aplicação. E aí eles dão uma espécie de overview, né? De resumo da área, né? Como é que mede esse entrelaçamento, como analisar, né? Link persistence, link transformation, então como é que faz as duas coisas, né? Dá um background aqui, mostra graficamente nesses grafos, né? De novo, o que é um weak tie, o que é um strong tie, ainda de background, né? A medida, eu acho que isso aqui já é a solução deles, né? Então aqui, ó, ele já eles devem ter falado aqui o que é um forte, o que é um fraco, e aí já começam a falar sobre o método, né? Então já começa direto no método que eles estão propondo aí, né? Então o método deve ser esse request, né? Como que ele utiliza, como é que ele é classificado, né? As classes que ele vai usar para classificar. E aí um algoritmo. Então isso aqui deve ser o algoritmo deles, né? Que é a contribuição deles para o evento, né? Então, como isso aqui é um evento, provavelmente isso deve ser um trabalho de mestrado ou parte de um trabalho de doutorado. Então aqui tem o algoritmo, eles pegaram direto do documento, né? Então essa foi a estratégia deles, pegar direto para manter o formalismo, né? Tem algumas orientações aqui sobre o algoritmo, tá? Dados gráficos, e aí eles começam
com os experimentos, né? Então, aqui tem os datasets, os nós, né? Os ads. Então, já mostra alguns dados numéricos, mostram dados gráficos, né? Então, mostra aqui os gráficos. Com certeza não são só esses gráficos que tem no trabalho, deve ter outros gráficos no artigo que foi publicado, e também na outra publicação que pode ter originado isso. Então, eu poderia ter uma aula aqui de como que mostra gráfico, né? Mas não é o nosso objetivo. Só a gente entender que eu preciso mostrar os dados, quantificar de alguma coisa, ou numericamente ou graficamente, e graficamente tem impacto maior. Eu poderia também colocar sem essas setas, mas ela colocou as setas aqui, eles colocaram as setas para indicar uma possível contribuição deles, né? Uma melhor contribuição. Como que eu percebo a contribuição deles? Porque se eu não indicar com as setas, eu vou deixar para a plateia ou para a banca, né, analisar o meu resultado. Então, quando eu indico já direto, eu já ajudo a determinar, né, a minha contribuição. Então, aqui outras informações sobre o trabalho, certo? Conclusão final, né? First Request pode ser aplicado para detectar classes de relacionamento, né? Diferenciar relações aleatórias e tudo mais. Então, resumiu bem aqui a contribuição do trabalho, né? Trabalhos futuros, como eu falei, sempre tem que ter. Então, vejam que é diferente. Geralmente, quando você pega alguém que está iniciando, a conclusão vai ter lá vários parágrafos, né? E um texto lá denso. Então, assim, evitar fazer isso, tá? Você pode simplesmente fazer como aqui. Colocou duas frases que estão intimamente relacionadas com o trabalho e quem vai apresentar é que vai falar densamente sobre o que cada um desses aqui, qual é a contribuição dessas duas frases aqui no trabalho, tá? Então, não fica aquele texto poluído, né? Eu gosto muito desse tipo de apresentação. Depois, trabalhos futuros, né? Por exemplo, está dizendo aqui que os próximos trabalhos podem investigar os padrões descobertos, adicionar outras redes sociais, né? Features, né, de redes sociais e também expandir o trabalho, o estudo para outras redes sociais de colaboração. Então, aí são trabalhos futuros, direcionamentos para esse trabalho. Contato dos autores e aí termina a apresentação. Então vejo que foi bem resumida, para um tempo deve ser no máximo aí 10 minutos, 15 minutos, né, para ter 22 slides, mas está bem completo. E se alguém quiser mais informações, vai buscar no trabalho escrito lá que vai ser publicado nos jornais do evento. Agora vamos partir para outra apresentação. Então olha lá, essa apresentação aqui é de uma conferência, tá? De alto nível na minha área, na área de redes. Neuroadaptive Video Streaming with Pensive. Pensive é o sistema que eles criaram, né? Então aqui o nome dos autores, né? E a instituição onde está sendo desenvolvido esse trabalho. Então vejam que essa apresentação ela tem uma animação. Então ela já começa como animação. Então esquece aquele negócio de sumário, partiu direto para a apresentação em si, né? E aí olha só, os usuários começam a sair se o vídeo não tocar em 2 segundos. Então é uma boa motivação, né, para o trabalho que está vindo. Então aí eles já mostram como é que funciona, né? O protocolo lá de busca de mídia na internet, né? Vejam, é uma apresentação bem dinâmica, né? Isso é super interessante, muito interessante mesmo, né? Como é que o algoritmo funciona, com certeza o autor explicou, né? Resumidamente aqui essa parte dinâmica, ok? Isso aqui ainda é a parte de contextualização, né? Então, já está fazendo a contextualização, explicando, né, quais são os desafios,
ok? E aí já começa com a contribuição. Então vejam que aquela sequência tradicional, introdução, né, objetivo, isso aqui já foi para o lado, já colocou uma coisa bem gráfica, onde ele já pode dizer quais são os problemas em aberto, quais são os desafios, e aí já foi para a contribuição, né? Então vejam, não existe uma regra para dizer como que uma apresentação tem que ser, mas ela tem que ter o básico, né? Ela tem que ter uma sequência lógica. Vamos dizer assim, o obrigatório de uma apresentação é ter uma sequência lógica. Se você vai utilizar texto, imagem, figuras, animação, isso aí vai do autor, né? Tem gente que se sente bem fazendo isso. Tem outras pessoas que gostariam mais de uma formalização de um texto lá para tentar explicar. Mas no final o que importa é que tenha essa sequência lógica, tá? Então a contribuição deles, né? Então, primeira contribuição, segunda contribuição, ó, entrega de 12 a 25% QoE, né? Com 10 a 30% menos rebuffering do que os algoritmos ABR existentes, ou seja, essa aqui é a contribuição deles, né? É a primeira rede de controle de rede usando Deep Reinforcement Learning. Então, foi o primeiro trabalho a usar isso dentro dessa área. Também contribuição interessante. E aí a terceira contribuição. Então, o nosso objetivo não é entender o que está aqui, né? É mostrar como começou lá mostrando o problema e agora está mostrando as contribuições do Pensive. E ele ainda não mostrou como que é esse Pensive. Vamos ver agora, né? Lembra que eu falei sobre os trabalhos relacionados? Então, aqui, ó, ele mostrou 3 trabalhos relacionados principais que foram utilizados como base para o trabalho dele. Então, isso dá uma força para o trabalho, né? Mostra que você analisou os trabalhos relacionados e fez um bom trabalho nessa avaliação aí da literatura. Mais exemplos, né? Talvez para chegar lá em como que o sistema funciona. Ok? Aí a solução, né? Aprender a partir de sessões de streaming em condições reais de rede. Mostra que é Reinforcement Learning. Então, ó, pegou um problema de redes, um problema de Machine Learning, está juntando duas coisas. Ele já explicou o problema de redes, agora ele está explicando o problema de Reinforcement Learning, né? Que é o problema de IA. E aí o design do Pensive. Então vejam que às vezes os autores se dedicam muito à parte introdutória, às vezes à parte de conclusão. Esse aqui está trabalhando bem a parte do design do sistema que eles estão propondo, né? Então cada autor aí vai ter a sua estratégia. Eu prefiro essa daqui, por exemplo, quando você se dedica totalmente ao que você está se propondo, né? Que é o nosso objetivo na vida acadêmica, né? Resolver problemas, você tem que mostrar a tua solução de forma mais profunda. Então vejam aqui, ó. Um trabalho desse, com certeza, é bem denso na parte da teoria. Então, se você for olhar o paper, tem essas imagens aqui bonitinhas, mas com certeza tem toda uma parte de formalização, tá? Que foi desenvolvida no artigo. E o autor preferiu não jogar aqui nos slides para não poluir. Certo? Como treinar, coleta. E o que o sistema deles é bom? Então já está mostrando as vantagens, né? Então tem 3 vantagens aqui principais que eles resolveram colocar. Continua ainda explicando o sistema. Ok? Então essa análise gráfica, ela aprende, né, a plateia, a banca, né? Você fica tentando olhar para os gráficos, tentando entender, relacionar as coisas, enquanto a pessoa está explicando. E aí um demo, demo em apresentação, gente, é muito interessante, que mostra que o teu trabalho tem aplicação, e aí a aplicação acontece em tempo real.
Os demos, às vezes, podem ser gravados. Você grava em laboratório, né, para não ter problema. Mas alguns demos, às vezes, são realizados na hora mesmo da apresentação. E aí fica muito mais interessante. Tá aqui, ó, foi gravado, né? Foi gravado. Então, ele fez uma animação aqui no PowerPoint, mas foi gravado esse demo. Ok? Então, olha só, super interessante ver um demo durante uma apresentação assim. Quando você tem tempo, né, o céu é o limite. Próximo. Avaliação. Então, lembra que você, na parte de apresentação dos resultados, você precisa dizer todo o teu arcabouço, né? O que foi usado nos teus experimentos. Então, aqui está dizendo, ó, o que foi usado nos datasets, quais são as codificações dos vídeos, né? O vídeo tinha 193 segundos, qual foi o video player, o video server, por quê? Às vezes a gente acha que isso aqui não é importante, mas isso aqui faz parte, né? Isso aqui esses experimentos, eles são replicados para outros pesquisadores. Então você precisa ter os detalhes todos aí para que a pessoa que entenda disso, ele veja. Eu posso dizer que ó, o Google, o video player do Google Chrome tem um problema que vai afetar seus resultados aqui. Então, por isso que tem que ter todas essas informações. Comparação gráfica, a setinha de novo aqui, tá? Para dizer como que foi a contribuição, né? E aí lá embaixo, em vermelho, né? Colocando lá uma contribuição importante do trabalho. Então veja, está vendendo peixe, né? Está mostrando as contribuições. Outro resultado gráfico, setinha para dizer melhor, pior, né? Se você jogar só o gráfico aqui, você vai deixar para as pessoas analisarem aí em pouco tempo. Então, você dizendo aqui onde estão as melhorias, fica mais fácil de se situar. Pergunta ali sobre o sistema, comparação, resposta. Ok? Outras avaliações. Lições aprendidas, isso aqui já poderia ser a conclusão, lembra? Não necessariamente eu preciso botar o nome conclusão, você pode botar outros nomes, por exemplo, lições aprendidas eles colocaram, né? Aqui, 3 contribuições, certo? E um sumário, né? Sumário, onde que ocorreram as contribuições, tá? E aí acabou. Então, apresentação top, perfeita, né? Se concentrou nas contribuições, no sistema, mostrou exemplos, mostrou um demo, né? Mostrou gráficos com os resultados. Então, perfeita a contribuição. Mas uma apresentação que não tenha tudo isso também pode ser perfeita, vai depender muito da área, da conferência, né? Vai depender do público, né? Talvez, como aqui é uma conferência, ele optou por ser mais gráfico. Se fosse numa defesa, por exemplo, de mestrado e doutorado, já optaria por algo mais estático, né? Algo mais formal na apresentação. Tá? Então é isso, gente. Obrigado aí pela atenção de vocês.